Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Nathalie Garcia e eu tô gravando esse vídeo para comentar um pouco, trazer um pouco de alguns insights percebidos da maior e mais importante conferência de design de serviço que acontece no mundo, que é a Service Design Global Conference. É a terceira vez que eu participo, dessa vez, esse ano, aconteceu em Dublin, né? Aqui tem a canequinha que eu trago dos lugares que eu visito, né? E aconteceu em Dublin esse ano. Eu estive presente também na edição de Nova York e Amsterdã. E eu fico muito feliz porque eu percebo que cada vez a maior a participação de brasileiros. Então a comunidade de service design aqui no Brasil, ela tá maior, ela tá mais robusta, ela tá se desenvolvendo. E eu fico muito contente também por ter não só brasileiros assistindo às palestras, né, participando da conferência, mas também ter brasileiros no palco, né, pessoas apresentando projetos, apresentando pesquisas em relação ao design de serviço. Então, nesse ano, a gente teve o Maurício Manhães representando, né? E apesar dele estar nos Estados Unidos, ele esteve lá representando um pouco os brasileiros, né? E é muito gratificante ver que a gente está fazendo um bom trabalho aqui no Brasil. Inclusive, a gente não fica atrás, tá? A gente não deixa a desejar, porque a gente tem participado aqui de projetos bastante audaciosos. Inclusive, eu participei de alguns projetos que você tem resultados, que a gente tem resultados e conceitos, inclusive bastante similares aos que foram apresentados durante os últimos anos. Então, assim, a gente tem aqui uma comunidade bastante representativa do design de serviço no Brasil, e o meu desejo é que no próximo ano a gente tem aí mais gente participando e mais gente palestrando também daqui do Brasil. Então eu queria trazer um pouco de algumas reflexões. Na verdade, não são reflexões, né? Talvez eu faça isso um pouco mais para frente, mas assim, eu observei alguns insights, são quase dicotomias, né? Coisas que são aparentemente contraditórias, mas na verdade elas se complementam, né? Então, alguns pontos que eu vou trazer aqui para comentar um pouco um dos meus pontos de vista sobre o que eu vi na conferência, né? Aqui eu trouxe três pontos que eu acho bastante legal, que é em relação, o primeiro dos pontos é em relação ao como a comunidade se percebe enquanto disciplina, como comunidade, e como fica essa questão das barreiras, dos relacionamentos do service design com as outras disciplinas. Então, assim, a gente viu que no ano passado a gente teve alguns temas falando das fronteiras do service design. Eu, inclusive, fiz uma palestra no chapter aqui do Brasil, numa apresentação que a gente tem aqui falando sobre isso. E a gente percebeu ainda nessa edição que fala de design to deliver, né? Design to make it happen, né? A gente tem ainda essa necessidade de comentar como o service design ele cada vez mais deve permitir e abraçar a divergência, né? A existência, a coexistência de diferentes áreas, inclusive onde há muita sobreposição dessas áreas. Então, teve uma fala muito legal. Eu não vou conseguir aqui pronunciar o nome de grande parte dos palestrantes, né? É o Patrick Cottenball, uma coisa assim. Eu vou colocar todas as referências das palestras na descrição desse vídeo, mas ele trouxe uma reflexão muito importante sobre essas áreas quase como tribos, né? Disputando território, formando alianças, e assim, foi uma reflexão bastante interessante, porque realmente a gente vê assim que o service design, assim como o UX,
como desenvolvimento de produto, como marketing, eles formam tribos, eles formam comunidades que têm toda uma linguagem, um repertório próprio, e muitas vezes é difícil a interação entre esses povos, né? Ele coloca bem como nações, assim, né? Como países, territórios mesmo, que são habitados por essas pessoas, né? Que compartilham de uma determinada cultura, mas ao mesmo tempo a gente então tem que abraçar, né? Abraçar a diversidade, estimular um trabalho mais assim, além das fronteiras, né? Abrir um pouco mão de chamar as coisas do jeito que a gente acha certo. Então, assim, eles trouxeram muito dessas reflexões, dessas provocações, inclusive, né? Para a comunidade. E muitas pessoas se apresentaram, inclusive, como arquitetos de experiência, ou então trabalhando com experiência do usuário, e não propriamente com design de serviço. Então, assim, essa é uma discussão que vai longe, né? Então, a gente está entrando num mundo de novos desafios, onde a complexidade é cada vez maior para os projetos de design de serviço e cada vez mais a gente vai se deparar com essa coexistência entre muitas áreas, mesmo porque o design de serviço ele se sobrepõe a diversas disciplinas, não somente dentro do design, mas também outras relacionadas a negócio e recursos humanos, etc. Então, assim, em contraposição a isso, né, a gente precisa alinhar o nosso discurso e fortalecer a nossa comunidade de design de serviço. Então, assim, por exemplo, o Maurício Manhães e a Birgit Marger, Maurício Manhães é fácil falar, né? Birgit é um pouco mais difícil. Eles trouxeram também essa reflexão, a Carrie Boudini também trouxe essa reflexão do quão importante é a gente alinhar o discurso, começar a tratar de alguns títulos, né, de cargos, de forma mais alinhada dentro da comunidade, para a gente também conseguir influenciar a forma como a gente é percebido, porque há muita divergência que a gente percebe no mercado e muitas vezes isso dificulta. Então, o Maurício Manhães trouxe uma ótima reflexão, falando, ele fez uma pesquisa realmente analisando como as empresas constroem o seu discurso e baseado em que fases do projeto, em que objetivos a gente constrói o nosso vocabulário e o nosso discurso, e também o que falta a gente ainda desenvolver para alinhar, né, o que a gente faz, o nosso objetivo, com a percepção que as outras pessoas têm da gente, incluso colegas, né, de projeto, de trabalho, como contratantes também. Então, assim, eu acho que ficou bem clara essa questão em que a gente precisa ter uma maturidade para lidar com a coexistência de diferentes áreas, de diferentes fazeres e nomes e linguagem, culturas, né, de cada uma dessas tribos. Porém, a gente precisa também se fortalecer e construir um vocabulário mais comum, porque isso influencia muito a maneira como nós somos percebidos. Não, gatinho, vai pra lá. Vai. Pronto. Então, e daí a gente também tem outro ponto que é em relação ao desenvolvimento de competências, né? Muito foi discutido nessa perspectiva de design to deliver, ou seja, o design que possibilita o fazer acontecer, né? A gente não parar só no mundo ideal do projeto, mas também a gente influenciar na execução e na implementação daquilo que a gente desenhou para realmente
fazer acontecer e provocar uma inovação real, uma inovação que chegue aos nossos clientes. Então, nessa perspectiva, muito foi se falado sobre o desenvolvimento de algumas competências. Então, de um lado, a gente tem a necessidade de evoluir nossos conhecimentos sobre tecnologias, ou seja, a gente precisa ser mais digital, a gente precisa ser mais fluente em tecnologia, mais tech fluent, né? Por quê? Porque a gente está construindo para esse mundo em que a gente, muitas vezes, a gente sai do que é físico, do que é material, para ir para um mundo digital, para um mundo que é cada vez a tecnologia é mais pervasiva e a gente tem esses novos meios para o qual a gente tem que trabalhar. Isso eu acho muito bacana e alguns cases que foram premiados, inclusive na conferência, trazem muito bem esse trabalho com a tecnologia, né? Essa maturidade. Inclusive, algumas palestras também trouxeram uma visão de desenvolvimento de ferramentas digitais para a aplicação do service design que sustente essa visão mais sistêmica, compartilhada, que favoreça a implementação, né? Então, essa necessidade da gente se tornar mais atento, mais fluente em tecnologia, ela é muito importante, né? Não é algo novo, mas a gente ainda percebe que muitas vezes a gente precisa incluso de ser mais digital para conseguir evoluir os nossos próprios métodos e processos para ganhar tempo. E não só para ganhar tempo, mas também para falar a mesma língua e ser fluente no material para o qual a gente está construindo, né? Então a gente tem hoje a tecnologia, esses novos meios, como o nosso material, né, de trabalho para o meio para qual a gente está projetando. Ao mesmo tempo, com o desenvolvimento e a evolução do design de serviço, a gente precisa estar atento e estar fluente nessa questão tecnológica, mas cada vez mais o nosso foco, o nosso escopo é a natureza humana, né? É o que diz respeito ao ser humano, né? A humanização dos serviços, a humanização dos relacionamentos, seja para pesquisa, como também para a questão de liderança e de cultura. A gente percebeu, né? A gente tem percebido que o design, como competência estratégica, ele traz também uma necessidade da gente desenvolver as nossas competências de liderança e as nossas competências para o desenvolvimento e o trabalho de cultura dentro de uma empresa, né? Quando a gente está trabalhando com transformação, a gente está lidando com mudança, a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com cultura e a gente precisa ter um entendimento muito grande de como as pessoas pensam, como as pessoas agem, né? O que é natural para as pessoas, né? O que deve ser aprendido pelas pessoas, como se dá os relacionamentos, como é a dinâmica desses relacionamentos. Então, assim, muitos palestrantes enfatizaram a questão de que nosso trabalho ele deve se centrar nas pessoas. Então, assim, isso a gente já sabe, né? Principalmente em termos de pesquisa, de que a gente deve centrar nosso processo nas pessoas. Mas, à medida de que o nosso papel dentro da empresa vai evoluindo, vai se desenvolvendo e a gente vai tendo um escopo cada vez mais complexo, a gente não fala somente de basear nossa pesquisa nos nossos clientes e stakeholders, mas também de entender a dinâmica de relacionamento dentro da empresa para saber como lidar com a mudança, como lidar
e com pessoas e liderar pessoas também, né? De uma forma mais atual, de uma forma mais horizontal, como a gente tem percebido. Então, esse foi o segundo ponto, onde a gente percebe que assim a gente precisa focar, precisa evoluir em termos de tecnologia, porém a gente também precisa, o que é fundamental é que o nosso trabalho ele é muito focado nas pessoas, né, no entendimento das pessoas, não somente para pesquisa, mas também para liderança e cultura. E o terceiro ponto que eu trouxe aqui é em termos de empoderamento e autoridade do service design. Então, assim, a gente percebe que, de um lado, o crescimento da cultura, né, o crescimento orgânico da cultura do service design dentro da empresa, ela importa, né? A gente teve vários exemplos de pessoas que hackearam a cultura da empresa, hackearam, né, o comportamento ali das pessoas através desse crescimento que é viral, né? A coisa que vai se espalhando, o que vai sendo absorvido pelas pessoas, adotado pelas pessoas, né? As alianças que são feitas de uma forma mais orgânica e horizontal. Porém, a gente também teve assim muitas falas realmente validando a visão de que o top-down importa. Ou seja, ele é fundamental, ele é um fator fundamental para o sucesso das iniciativas de service design. Ou seja, você precisa ter um empoderamento também que vem de cima para baixo. Ou seja, você precisa ter um board executivo, realmente uma liderança da empresa que apoie o design de serviço, apoie o design estratégico e que faça com que isso fique claro para todo mundo. Mas isso não se sustenta sozinho, né? É muito frágil quando você tem uma imposição de cima para baixo de de um novo conceito, de um novo jeito de fazer as coisas. Ao mesmo tempo, você precisa ter esse crescimento orgânico para que isso se sustente, né? Para que não seja algo muito frágil, somente de fachada. Então, assim, esse é o terceiro ponto, que é em relação a como o service design também tem que entrar dentro da organização, né? Então, assim, como eu comentei, a gente está percebendo que o design de serviço ele tem desafios cada vez mais complexos, cada vez maiores, né? Porque quando a gente fala design de serviço, a gente não está falando só de pesquisa com usuários, a gente não está falando só de metodologia que nos leva do problema ao serviço projetado. A gente está falando também de um cenário de transformação, onde a gente tem que lidar com a mudança de comportamento, de crenças de pessoas dentro da organização. Então, com isso, a gente vai para um escopo onde a gente necessita de uma maior estrutura. Tem uma fala bem legal de uma. Eu não vou lembrar agora de todos os nomes, eu vou colocar as referências na descrição do vídeo, mas uma fala bastante importante foi na questão assim de que quanto mais liberdade a gente quer, mais estrutura a gente precisa para isso, mais método a gente precisa para isso, né? A gente precisa ter método, a gente precisa ter estrutura para nos empoderar, para nos oferecer liberdade. No entanto, a gente precisa também construir, né, a nossa comunicação, a nossa relação de uma forma mais centrada no nosso interlocutor e não no nosso repertório, na nossa venda, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque é um exercício da empatia e realmente é muito mais difícil fazer do que falar. Então, assim, nós somos pensadores, nós somos teóricos, nós somos pessoas que repensam a todo momento as suas próprias práticas, né?
Ao mesmo tempo, a gente precisa ser fazedor, a gente precisa ser maker, né? A gente precisa fazer acontecer. É a nossa obrigação, porque realmente para entregar resultado, pro design to deliver, a gente precisa fazer. E a gente no fazer vai descobrindo uma série de problemáticas e uma série de impedimentos com o qual a gente tem que lidar e retroalimentar, redesenhar nossos próprios processos. Então, assim, a fala, inclusive, foi dos autores, de alguns dos autores do livro This is Service Design Doing, que é um livro que eu recomendo, eu não li ainda, eu li parte dele, né, eu tenho a versão digital, e eu comprei lá, então peguei o autógrafo, né, dos autores, e aqui a gente tem, inclusive, os palestrantes foram o Marcos e o Jacob, né, dessa última fala que mais difícil é fazer do que falar ou ainda pensar, né? Então, This is Service Design Doing é um livro que eu recomendo, que traz uma série de atividades, de recomendações, de práticas, e foi um livro construído pela comunidade. Foi um livro onde o próprio processo do design de serviço foi aplicado na construção desse livro e ele foi construído de forma colaborativa. Então ele tem muitos, ele tem cases, eles têm exemplos de ferramentas, eles têm uma série de coisas e inclusive a primeira edição, que é o This is Service Design Thinking, é muito boa. Eu tenho esse livro e essa agora atualização para o This is Service Design Doing realmente é algo que vale a pena ir atrás, vale a pena adquirir o livro e ler, né, e praticar e colocar a mão na massa de fato. Então é isso, pessoal. O vídeo ficou super extenso, mas é um pouco do que eu queria trazer da conferência. E assim, vou tentar realmente produzir algum texto ou trazer um pouco mais de reflexão sobre a conferência. Agradeço quem assistiu até o fim, um beijão!